Olá, estudantes do 7º ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Gisele de Língua Portuguesa e nesta aula vamos falar sobre podcast. Então, vamos aos objetivos da aula de hoje? Ler uma reportagem sobre podcast. Compreender o que é um podcast. Identificar as variações linguísticas presentes e possíveis neste gênero oral. E também produzir um podcast. Então, a gente vai ver ali a estrutura, como produzir um podcast também. Você já ouviu um podcast? Já ouviu? Ouviu falar aonde, que você acessa os podcasts? Quando? Em que momento você ouve? O que é podcast? Saiba tudo sobre as propagandas de áudio online. Tão populares no Brasil, programas de áudio online crescem 21% ao mês desde janeiro de 2018. Por Ana Letícia Loubach, para o Tec Tudo, 30/12/2019, às 6 horas, atualizado há um ano. O que são podcasts? Podcasts são programas de áudio que podem ser baixados da internet ou reproduzidos em serviços de streaming, organizados em uma série de episódios. Os podcasts podem tratar de diversos temas, desde política, entretenimento e esportes até sexualidade. É possível ouvir os episódios individualmente ou assinar o programa, que geralmente é gratuito. Então, aqui anteriormente, a gente fez a leitura de uma reportagem, sobre o que é o podcast, ok? Então, pessoal, o podcast, está disponível, são programas, que a gente pode acessar, baixar o aplicativo, tendo acesso, à internet, a uma rede móvel, ok? Como gravar um podcast? Como que a gente pode fazer essa gravação? O primeiro passo para gravar um podcast é definir qual será o tema do programa. Então, a gente precisa primeiro, saber qual o tema que você vai gravar, sobre o que você vai falar no seu podcast. O podcaster precisa de 3 pilares em mente antes de dar início à produção. Então, fiquem atentos aos 3 pilares que a gente precisa, para dar início. Então, o primeiro, o que quer comunicar, para quem quer enviar a mensagem e a forma como você deseja falar, ok? Então, vamos de atividade 1. Releia. Para gravar um podcast é definir qual o tema do programa. O podcaster precisa de 3 pilares em mente antes de dar início à produção. O que quer comunicar, para quem quer enviar a mensagem e a forma como deseja falar. Em tópicos, escreva quais são os passos iniciais para a elaboração de um podcast, segundo a reportagem. Então, vocês vão escrever em tópicos, quais são os passos iniciais para a produção de um podcast. Então, eu vou dar um tempo para vocês responder esta questão e eu já volto.
Voltamos. Vamos para a correção da nossa atividade 1? Então, vamos reler novamente, né, um trecho. Para gravar um podcast, é definir qual será o tema do programa. O podcaster precisa ter 3 pilares em mente antes de dar início à produção: o que quer comunicar, para quem quer enviar a mensagem e a forma como deseja falar. Em tópicos, escreva quais são os passos iniciais para a elaboração de um podcast segundo a reportagem. Então, era para vocês escreverem ali em tópicos, ali, né, os passos iniciais, né, para a produção de um podcast. Então, primeiramente, definir o que quer comunicar. Para quem quer enviar a mensagem, decidir a forma como deseja falar. Então, primeiramente, definir o que você quer comunicar, sobre o que você vai falar no seu podcast. Para quem? Qual será o seu público-alvo? É para criança, é para adulto, jovens, ok? E decidir a forma como você irá falar no seu podcast. Continuamos a nossa leitura. Conforme explicou o diretor do Spotify Studios na América Latina, Javier Pinhon, em entrevista ao Tech Tudo, uma forma de deixar seu podcast mais dinâmico e atrativo é convidando outras pessoas para participar das gravações. Nesse caso, os podcasts podem seguir o formato de entrevista, debate ou mesa redonda. Após definir o tema e os convidados do podcast, é importante planejar o conteúdo. Elabore um roteiro simples de que você pretende falar, com a sequência dos tópicos que serão abordados, dados estatísticos importantes e informações que não podem deixar de ser mencionadas, né? Então, para tornar o podcast mais atrativo, né? O que a gente, né? A participação de outras pessoas, né, no podcast, a mesa redonda, né, para tornar o podcast mais atrativo, porque quem irá ouvir o podcast, né, tem que gostar do que está ouvindo, tá? Então, aqui, definir o tema, né, está em destaque, né, elaborar um roteiro simples, né, tópicos que serão abordados, incluir dados estatísticos, né, é essencial para a produção do podcast e não deixar, né, não pode deixar de ser mencionadas informações importantes. Em seguida, separe o equipamento para a gravação. Para gravar e editar o podcast, você pode recorrer a programas como Audacity e Adobe Audition. Por fim, cadastre o programa em um agregador de sua preferência, ok? Atividade 2. Releia. Após definir o tema e os convidados do podcast, é importante planejar o conteúdo. Elabore um roteiro simples do que você pretende falar, com a sequência dos tópicos que serão abordados, dados estatísticos e importantes informações que não podem deixar de ser mencionadas. Após definir o formato do podcast, com ou sem entrevistas e a presença de convidados, qual a sequência sugerida para a elaboração do conteúdo do podcast? Também organize em tópicos, ok? Vou deixar um tempo para vocês responderem esta questão e eu logo volto para fazermos a nossa correção.
Voltamos! Vamos para a correção da nossa atividade 2? E aí, conseguiram, né, organizar os tópicos? Então vamos reler novamente. Após definir o tema e os convidados do podcast, é importante planejar o conteúdo. Elabore um roteiro simples do que você pretende falar, com a sequência dos tópicos que serão abordados, dados estatísticos importantes e informações que não podem deixar de ser mencionadas. Então, após definir o formato do podcast, né, com ou sem entrevistas e a presença de convidados, qual a sequência sugerida, né, no tópico acima que a gente leu, para a elaboração do conteúdo do podcast? Então, primeiramente, definir o tema, elaborar um roteiro simples, colocar em tópicos a sequência do que você irá falar. Isso é muito interessante também, você colocar em tópicos, né, o que você vai falar durante o seu podcast. Pesquisar dados estatísticos importantes e levantar informações que devam ser mencionadas. Vamos agora de atividade 3. O podcaster precisa ter 3 pilares em mente antes de dar início à produção. Quando o assunto é podcast, vemos a ocorrência de estrangeirismo. O que é o estrangeirismo? Né? Essas palavrinhas, né, de língua estrangeira presentes, como online, streaming e podcaster. De quais dessas palavras você já conhece ou entendeu o significado? Escreva. Eu logo volto para fazermos a correção. Voltamos! Vamos para a correção da nossa atividade 3? Aí, conseguiram reconhecer essas palavras? Alguma delas? Então, vamos lá. O podcaster precisa ter 3 pilares em mente antes de dar início à produção. Então, quando o assunto é podcast, vemos a ocorrência de estrangeirismos, como online, streaming, podcaster. De quais dessas palavras que você conhece ou entendeu o significado? Escreva. Então, algumas delas, né, o significado de cada uma delas. Provavelmente, vocês já tenham ouvido falar, né, ou lido no nosso dia a dia. Online, que está numa conexão, né, na internet, no exato momento em que acessa, né, o conectado. Então, essa é o mais tradicional que a gente, né, ouve falar, né, e lê. Streaming, forma de distribuição digital utilizada para o conteúdo multimídia, filmes, séries, podcast, etc.
através da internet. E podcaster, aquele que produz o podcast, ok? E o estrangeirismo, tá? Então, o estrangeirismo, como vocês perceberam, né? Essas palavrinhas estrangeiras que muitas vezes acabamos nos adaptando ali, né? Mencionando no nosso cotidiano, tá? Então, o que é esse estrangeirismo? O emprego de palavras, expressões ou construções alheias ao nosso idioma. São incorporados por meio de um processo natural de assimilação de cultura ou pela proximidade geográfica com regiões. É um fenômeno linguístico que acontece de maneira, muitas vezes espontânea. Então, são empréstimos linguísticos para nos referir a objetos e ideias, ok? Mão na massa. Então, o que seria esse mão na massa? Agora chegou a sua vez de planejar um podcast. Então, agora vocês vão planejar um podcast, né? Defina um tema, sugestão, um fake news. Determine o tempo de duração do seu podcast. Pesquise diferentes notícias sobre ele. Faça uma seleção dessas notícias sobre o que pode compor o seu podcast. Escreva um roteiro com o que será gravado em áudio. Escolher a música de fundo e o que fará parte da introdução do programa, né? Então, definir o tema, o tempo, a duração do seu podcast. Vocês devem pesquisar sobre o tema, vários assuntos relacionados ao tema para vocês colocarem no seu podcast. Fazer uma seleção das notícias, tudo que envolve aquele tema que você escolheu, tá? Aonde será gravado, como será gravado, se tem a música de fundo ou não, tá? Se vai participar mais pessoas ou será só você mesmo, ok? Apresentação dos locutores, detalhamento e discussão do tema, utilização de pontuação, de apoio, às locuções, aquela fala, pontual, observar bem esses detalhes de pontuação, reticências e pontos finais para encerrar as ideias. Importante, buscar orientação sobre respeito a direitos autorais. Então, esse é um tópico muito importante, que vocês devem prestar atenção sobre esta questão. Dicas para a locução em caso de gravação. Fala objetiva e direta. Evitar trocadinhos ou frases de duplo sentido. Usar entonação e volume de voz, que todos possam compreender. Então, eu vou deixar um tempo para vocês fazerem essas anotações, de como fazer um podcast. E eu logo volto.
Voltamos! E aí, fizeram a anotação de como fazer um podcast? Deu aquela vontade? Que tal reunir os amigos, os colegas, né, para tentar, né, fazer uma mesa redonda, elaborar um tema e praticar o podcast? Com certeza fará muito bem a leitura, a pronúncia, né? E o podcast é um item, né, que surgiu, né, essa demanda tão grande, que nos ajuda, né? Que tem vários temas, né, de humor, tanto para ajudar nos nossos estudos. Então, é um programa bem legal, tá? Então, o que estudamos nesta aula? Então, lemos uma reportagem sobre podcast, compreendemos o que é um podcast, identificamos as variações linguísticas presentes e possíveis neste gênero e produzimos um podcast. Então, vocês viram que interessante? Muitas vezes nem ouviram, né, falar dessa palavra podcast e hoje vocês aprenderam tanta coisa e até produziram um podcast também, ok? Então, nesta aula a gente falou sobre podcast. Espero que vocês tenham gostado, né, desse assunto, né, dessa tecnologia, dessa novidade e até breve.